Olá, seja bem-vindo à nossa faixa de programação do Rede de Olhares, hoje em formato Rede Cabeças. Se você é internauta, deve estar atento às polêmicas que vêm surgindo aí nas últimas semanas. Tudo isso devido às mudanças que algumas operadoras de telecomunicação querem implantar na forma como elas oferecem e também cobram por seus serviços. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, acompanhe o Rede de Olhares desta segunda-feira. Atualmente, a maior parte dos planos de internet fixa são regulados por velocidade e não há volume máximo de dados. Um consumidor pode baixar filmes, músicas, assistir vídeos, o quanto quiser, pagando apenas pela velocidade com que esses dados trafegam. Já o sistema de franquias é o mesmo que você usa nos planos de internet móvel no seu celular. Você paga apenas pela quantidade de dados que consumir. Se você tem um plano de 20 GB, por exemplo, só pode consumir isso, independente da velocidade. Quando você atinge o limite desses dados, as operadoras poderão cortar ou reduzir a velocidade da internet. Ok, mas quanto você consome de dados por dia? Veja, por exemplo, os serviços de streaming, que oferecem filmes e séries em alta resolução. Um vídeo em HD consome mais ou menos 3 GB por hora. Então, se você assiste a 2 episódios da sua série favorita por dia em alta resolução, com cerca de 50 minutos cada, você terá gasto 180 GB da sua franquia de dados fixa, só com a sua série favorita. Acrescente ao cálculo outros sites, aplicativos, redes sociais que você usa durante o dia. E não só no computador, mas na Smart TV, no smartphone, no tablet. E se você mora com a família ou recebe amigos que adoram uma Wi-Fi, já viu que esse número cresce bastante. Hoje, a franquia mais alta e mais cara, oferecida por uma dessas operadoras, é de 130 GB por mês. Ou seja, vai ter que assistir a próxima temporada da sua série só no mês que vem. Tá aí, então, para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui no Rede Cabeças o Jefferson Garibaldi, que é agente administrativo do Procon de Caxias. A gente também recebe o professor Marcelo Wasserman, que é coordenador de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade de Caxias do Sul. A Natália Biazus, que é Relações Públicas e também é muito envolvida com a questão da democratização nos meios de comunicação. E também o Neville Stefanski, que é gestor administrativo da Bitkom e também é diretor financeiro do CEINERG, Sindicato das Empresas de Internet do Rio Grande do Sul. Bom, vamos começar um pouquinho então falando com o Jefferson. Jefferson, a Anatel aí, ela sinalizou, né, algumas semanas atrás, ele dizendo que realmente o Brasil não tem essa estrutura para continuar servindo ao mercado da maneira como está. Só que na sexta-feira voltou um pouquinho atrás. Como é que vocês do Procon veem isso? Isso daí, na verdade, eles fizeram esse retrocesso, não foi porque eles são bonzinhos, foi por causa da pressão popular, de todas as mídias, uma campanha que, inclusive, até nós da Associação dos Procons fizemos pela internet, também do Conselho de Usuários da Vivo, que eu também sou representante do Procon nesse Conselho de Usuário. Nós fizemos uma campanha muito grande na internet, acionando uma série de órgãos, então foi em função disso que eles voltaram atrás. Inclusive, eles voltaram atrás. Eles não deveriam nem ter feito isso inicialmente, porque isso fere, inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Marco Civil da Internet. Essas duas leis, essa ideia que a Anatel fez, na verdade, era das operadoras, mas a Anatel acampou também essa ideia, aprovou essa ideia e estava com um perfil muito próximo das operadoras em fazer essa demanda. Isso daí fere totalmente o Código de Defesa do Consumidor, fere totalmente o Marco Civil da Internet, tanto que até isso está de conhecimento público e o próprio presidente nacional da OAB estava acampando essa campanha contra essa ideia, inclusive ameaçando com o processo. Uhum. Não, exatamente. E essa polêmica se deu muito também em função do tamanho dessas operadoras, né? Mas as empresas que prestam serviço de internet, que são um pouco menores, né? Qual é a visão de vocês nesse sentido? Vocês acham que esse tipo de serviço tem que ser cobrado dessa forma por franquia ou não? Como é que vocês analisam? Olha, Marcelo, eu gostaria de primeiro falar um pouco sobre o contexto, né, que foi apresentado, muito bem montado esse vídeo que a gente viu antes e que mostra, na verdade, um aumento muito grande na utilização de serviços que rodam sobre a infraestrutura de internet. Serviços que não existiam há alguns anos atrás, como, por exemplo, vídeos on demand,
séries de filmes que você assiste, serviços que você contrata, aplicativos e assim por diante. Então, nós temos hoje mais serviços, né, que fazem com que tenha a necessidade de uma infraestrutura maior, né, com capacidade para a transmissão desses dados, e isso exige, de parte das operadoras, investimentos, exige que as redes sejam aumentadas em sua capacidade. Então, o que a gente está percebendo no mercado é um posicionamento por parte das operadoras, muito no sentido de fazer a cobrança, né, por esse tráfego adicional que está sendo gerado e que nem o consumidor quer pagar numa ponta e nem quem é o dono desse conteúdo, um Netflix ou um Facebook ou um Google, também não quer pagar, né? E a estrada por onde esses dados trafegam, que é a infraestrutura de comunicação, né, é de responsabilidade das operadoras e esse custo aumenta, elas querem repassar para alguém. Por outro lado, os provedores regionais, né, os provedores pequenos, eles têm adotado uma política diferente. Na maioria deles, a opção está sendo de não realizar a cobrança de internet por franquia. Os provedores, que representam aproximadamente 30% do mercado brasileiro de clientes de internet, banda larga, optaram por não, a grande maioria deles optou por não fazer a cobrança neste formato. Com o objetivo de aumentar o volume de clientes, de fidelizar esses clientes, né, e com o ganho de escala com mais clientes, poder fazer as melhorias na infraestrutura de rede, né, e garantir que o serviço seja prestado da mesma forma. Mas isso há, de fato, uma possível melhora nessa infraestrutura, porque até é um dos argumentos utilizados para que se haja essa cobrança, né? Hoje, a infraestrutura que se tem no Brasil, ela consegue suportar isso ou não? Depende muito da região que a gente está falando, né? Cidades menores, locais mais remotos do país, eles têm uma carência muito grande ainda de infraestrutura de comunicação. Cidades maiores, grandes centros, já possuem uma rede de fibra ótica capaz de dar vazão a todo esse volume de dados. Então, em algumas regiões sim, em algumas regiões não. O governo instituiu fundos, né, de universalização do serviço de telecomunicações, como o FUST e o Funtel, né, através dos quais todos os consumidores pagam 1,5% da sua conta de telecomunicação. E esses recursos, eles estão no caixa do governo e deveriam ser utilizados para justamente dar conta dos investimentos em infraestrutura para fazer com que a internet e os serviços de telecomunicações cheguem em locais remotos, em locais onde economicamente é inviável uma prestadora de serviço, uma operadora chegar. E o que a gente percebe, e isso tem sido uma demanda dos provedores regionais, é que esses recursos estão no caixa do governo, não estão sendo utilizados para fazer a socialização ou a difusão dos serviços de telecomunicações e, por outro lado, o governo autorizando através da sua agência regulatória, que é a Anatel, que as operadoras ainda pratiquem, então, cobranças extras para viabilizar isso. Então, da nossa parte é descabido isso, é um atraso, um desserviço para a população. Só um ponto interessante, já complementando o que tu falou, não sei se vocês têm essa informação, mas é bom que as pessoas que estão nos ouvindo tenham essa informação. Tem mais ou menos 11 bilhões de reais nesse fundo. E está parado lá, deveria ser usado e está só gerando ápice para os cofres públicos. Vai saber para o que mais ele pode estar sendo usado. E se, por exemplo, assim, a gente viu a mobilização, né, das pessoas, que isso acho que foi fundamental para isso. Será que a mobilização das pessoas, Natália, ela pode ser fundamental para isso também, para que esse fundo, então, seja de fato utilizado para essa estrutura? Sim, com certeza. O que a gente percebe, e até a gente estava conversando antes de iniciar o programa, é que a internet, que é algo novo para a gente também, enquanto população, apesar de está tão presente no nosso cotidiano, há 30 anos não... Eu escondi o microfone. Há 30 anos não existia a internet, né? Então, ela também serve para que a gente possa se mobilizar e buscar pelos nossos direitos. Claro que esse fundo, se as pessoas não sabem da existência dele, não tem como reivindicar esse processo.
Então, é importante também que se saiba disso. E nesses últimos anos a gente tem visto mobilizações, sejam desde hashtags que as pessoas utilizam para reivindicar campanhas, e agora recente mesmo que, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações disse que as pessoas estão gastando demais na internet, isso, e realmente, na minha perspectiva, foi ofensivo dizer que estamos gastando demais. Então, a gente teve, através da internet, seus mecanismos na forma de reivindicar. Então, se por um acaso há essa limitação de internet, se por um acaso há uma limitação, né, nos dados da internet, a gente não vai ter mais nem esse espaço para poder reivindicar em forma de rede mesmo. Então, eu vejo nessa perspectiva. Não, exatamente, até por uma questão também da franquia, né? Porque com a franquia, a gente tendo um valor a ser cobrado mais alto, então provavelmente o acesso a esse tipo de internet, enfim, né, ficaria restrito a uma classe mais alta, né, com uma coisa mesmo. Né? Bom, gente, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais a respeito dessas mudanças aí que podem estar surgindo na internet no Brasil. Até daqui a pouquinho. A UX-TV, em parceria com a Emater Ascar, apresenta o Rio Grande Rural, um programa comprometido com a cidadania e a inclusão social do público assistido pela extensão rural. Pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, agricultores assentados da reforma agrária e pescadores. Rio Grande Rural, todos os domingos às 9 da manhã. Na UX-TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Cabeças aqui pela UX-TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. O assunto de hoje, então, é as mudanças na internet que podem acontecer ou não. E a gente vai começar esse bloco ouvindo um pouquinho, então, sobre o contraponto dessas operadoras telefônicas aí a respeito da internet. Em resposta à polêmica envolvendo o limite da banda larga fixa, as empresas de comunicação se manifestaram pelas redes sociais ou via assessoria de imprensa. Segundo a Vivo, que recentemente se fundiu a GVT, quem possui Vivo Fibra ou banda larga GVT contratados até 1º de abril, o uso ilimitado da internet está garantido. Os planos contratados após essa data prevêem franquia de internet e têm em caráter promocional o uso ilimitado. Não há previsão de alterações, mas a empresa assegura que, quando ocorrerem, serão comunicadas antecipadamente, para que o contratante possa acompanhar o uso de dados. A TIM afirmou que, a respeito da sua banda larga fixa, o Live TIM, não pretende adotar o limite de dados. Os planos da empresa atualmente são ilimitados e seus valores correspondem exclusivamente à velocidade de internet contratada. Já a NET pontua que desde o lançamento do primeiro plano de banda larga em 2004, a empresa manteve as mesmas políticas e características. Segundo a NET, a metodologia de franquia serve apenas para dimensionar a rede. A Oi alega que, apesar de possuir um limite de dados definidos em contrato, não tem como política da empresa reduzir a velocidade daqueles que excedem o plano contratado. A operadora afirma que o pacote ilimitado de internet fixa é um mero serviço adicional oferecido aos seus clientes. Caso a Oi decida por acabar com este bônus, ela pode fazê-lo quando quiser. Nesse caso, o cliente é comunicado com 30 dias de antecedência. Tá certo, aí a gente viu então o contraponto das empresas de telefonia. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, eu até queria conversar contigo, professor. A Oi aí falou a respeito, então, de que essa internet ilimitada seria um bônus. Isso não pode ser até um pouquinho uma propaganda enganosa quase aí, ou não? A gente não sabe como eles definem os contratos, a letrinha miúda, enfim, é bem provável que isso esteja lá no contrato deles. O problema é que isso nunca é divulgado. Né? A gente comentou aqui no intervalo, por exemplo, a NET. A NET ela não tem franquia de dados aparente, mas se tu consome um volume X
de bits, eles reduzem a tua velocidade. E isso está lá no contrato, né? Então, a pessoa está lá vendo o seu seriado, enfim, de repente começa a falhar, a imagem fica ruim, a qualidade da conexão também começa a falhar. Vai ligar para a operadora e eles te dão essa notícia triste de que você consumiu um volume X de dados e agora a velocidade vai ser reduzida, né? E só vai ser restabelecida no próximo mês. Então, a gente vê isso constantemente e é uma discrepância, né? Porque a gente vê países vizinhos e outros países dentro dessa rede global, onde a qualidade do serviço só aumenta, a velocidade, o fluxo de dados é praticamente ilimitado e, enfim, serve só para, no nosso caso, só para justificar uma falta de estrutura mesmo, né? Pois é, né, viu? E a respeito, assim, a gente viu que um dos maiores pacotes oferecidos são 130 gigabytes por uma dessas operadoras. E no caso de uma empresa, qual seria a opção que uma empresa... Porque provavelmente uma empresa utiliza muito mais do que isso, não é? Possivelmente. É interessante porque em nenhum momento houve abordagem de como esse novo modelo funcionaria numa situação empresarial. Porque hoje nós temos dois modelos de comercialização de serviço de internet. Nós temos links compartilhados, onde você contrata uma velocidade, por exemplo, de 10 megas e compartilha com outros usuários. E tem a internet dedicada, onde você contrata um plano, por exemplo, de 10 megas e ele é exclusivamente teu. E durante todo o período do mês você pode trafegar tudo que quiser nessa estrada com 10 megas de largura. E esse conceito de internet ilimitada ou com franquias, num plano dedicado, que é o caso do empresarial, ao meu ver, não se aplicaria, né? Porque a empresa já está contratando um plano exclusivo para ela, pagando um valor muito maior do que um usuário doméstico, por exemplo, que compartilha uma determinada banda. Então, o meu entendimento é de que quem tem contratos de internet com planos dedicados não deveria ser afetado por essa mudança. Uhum. E, por exemplo, assim, Jefferson, a questão assim, dessas mudanças, como é que o consumidor pode ficar atento a isso? Não só a questão de cuidar também essa velocidade enquanto a gente tem, mas essas pequenas mudanças que as operadoras podem realizar. Na verdade, hoje, com a lei do Marco Civil da Internet, já está dando uma incompatibilidade com essas outras informações, porque a lei do Marco Civil da Internet até em algum dos seus itens, por exemplo, no artigo 2º, inciso 5º, a livre iniciativa e livre conversação e defesa do consumidor. Ou no artigo 4º, o direito do acesso à internet a todos. No artigo 7º, a internet é essencial ao exercício da cidadania. E no mesmo artigo 7º, no inciso 9º, inciso 4º, a não suspensão da internet. Então, isso aí foi feita uma lei, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que já, na hora que eles fizeram essa lei, se torna incompatível com esse método de franquia que eles estão querendo fazer da internet. E, claro, fora os artigos do CDC que eles estão querendo prejudicar. Mas se nós vamos basear, vamos ver uma lei bem específica sobre esse assunto. É a Lei do Marco Civil da Internet. Só com essa lei, eles já não podem mais fazer esse modo de franquia. Foi até uma das citações do presidente da OAB, do AMAC, que foi bem nesse sentido. Então, se eles vão ter que fazer essa franquia, vão ter que acabar com essa lei que já foi outorgada desde 2014. Então, na verdade, eles não podem, mas sim o consumidor tem que estar sempre atento a essas mudanças, atento ao seu contrato e tendo qualquer dúvida quanto ao seu contrato ou qualquer dúvida com relação a se está sendo feita essa franquia com ele, mesmo sem ele saber, eles teriam que entrar em contato com o PROCON. Até posso depois deixar todos os dados do PROCON, nosso telefone, nosso endereço, onde mas tendo qualquer dúvida, o consumidor sempre deve nos procurar ou pelo telefone 151, onde ele pode pegar essas informações do horário das 10 às 15, que é o horário que a gente atende, ou pessoalmente no próprio PROCON também das 10 às 15, que é na Rua Visconde Pelotas 449. Nós estamos lá para auxiliar os consumidores em qualquer uma dessas dúvidas. Não, perfeito. Depois a gente coloca o serviço aí. Natália, me diga uma coisa a respeito ali. Um dos argumentos que o João Rezende, o presidente da Anatel, utilizou é que as operadoras acabaram não educando os seus usuários da forma correta. Como é que tu vê isso na prática? Assim, tu acredita que isso é realmente educável? Educável.
Na minha perspectiva, eu entendo que a gente está vivendo a experiência da internet. Então, apesar de haver muitos estudos e teorias que expliquem como não é a internet, a gente vive ela. E não tem como haver um grande controle, apesar de a gente ter instâncias de controle na internet, de circulação de informação, não se tem. Então, eu acho que educar é questionável. Educar o quê, para onde, para quem, né? Então, então acho que não se entende muito bem o que ele quer dizer com isso. E ele também trouxe o termo de gastar, que eu mencionei antes, que a gente perguntou, gastar o quê? Quem que está perdendo nessa, então? Porque eu não estou perdendo, né? Então, tem algum interesse por trás dessa movimentação que chegou meio que despercebida para a população. Ninguém esperava que fosse haver uma discussão dessa forma. E a gente mesmo dentro da universidade, a gente tem discussões acerca da democratização dos meios de comunicação relacionado aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, jornal e rádio. A gente tem em paralelo a internet, que está havendo uma transferência de poder dos grandes meios para se dissolver nas redes da internet. Então, a partir do momento que vem um questionamento de a gente vai reduzir, controlar a internet da população, também não... A gente tem que se perguntar agora, por que isso? Por que querem reduzir, já que a gente está conseguindo, tem várias formas de se comunicar, de estabelecer, de a informação fluir. Hoje, cada um de nós aqui pode escolher se eu quero ler tal jornal, ver tal canal de televisão. A gente tem uma possibilidade maior de escolha. E reduzindo isso, a gente pode ou voltar a ficar dependente de grandes veículos de comunicação, ou a gente vai ter que se readaptar a isso. Então, aquilo que a gente vê no próprio Facebook agora, que é um retrocesso, realmente é um retrocesso trazer essa discussão agora para um país como o Brasil, que representa a grande economia mundial também, né? É um país emergente. Então, são todos esses questionamentos que a gente tem que, enquanto cidadão, a gente tem que se fazer. Para além, eu sou formado em comunicação, ou cada um tem a sua formação, mas somos todos cidadãos e a gente tem que, sim, se questionar e não pode ficar quieto nesse momento mesmo. Não, inclusive até que nem no discurso que ele fez, ele deixou, até nós estávamos conversando isso no comercial, ele deixou a entender que só ia ser prejudicado os jogadores, quem jogava online. Tá certo, quem joga online vai ser prejudicado, mas não são só eles. O comércio eletrônico vai ser prejudicado, a educação vai ser prejudicado, que nem a colega falou, a comunicação, os jornais, todas as informações que tem pela internet. E o próprio, nós estávamos até fazendo um levantamento, o próprio poder judiciário vai ser prejudicado, visto que hoje tem muitos processos online no judiciário e muitas vezes nesse processo online os anexos são bem grandes, então vai botar um processo online muitas vezes dá muito grande. Então o próprio foi em função disso, inclusive, que eu, conversando com os colegas da OAB, que eles bateram muito nessa tecla que o próprio judiciário eles vão ser prejudicados se houver realmente essa limitação. Pois é, né? Isso é um impacto grande até para quem utiliza a internet como trabalho, né? Na verdade, acho que a maioria das pessoas usa, mas tem pessoas, por exemplo, do marketing nas redes sociais que teria altamente impactado, não? Não só eles. Imaginem vocês uma produtora de vídeo ou uma empresa que trabalha com animação, né? Desenho animado. O sujeito vai ter que renderizar essas imagens e precisa de um fluxo enorme, né? Precisa de uma banda muito grande para transmitir essas informações, circular com esses dados, né? Um ponto que eu acho que é importante a gente frisar é que, por um lado, tem todo esse processo de democratização da comunicação via redes sociais, né? Essa migração de tendência à busca de entretenimento, né? Essa disruptura nos sistemas tradicionais de comunicação, né? Onde a gente tem um WhatsApp que bate de frente com a telefonia móvel. Que até quando foi retirado do ar, causou comoção nacional. A gente tem um Netflix que bate de frente com o entretenimento, com a TV aberta e com a TV a cabo. Então, vejam só, essa disruptura mexe muito
né, com um mercado que, em tese, era consolidado, que, em tese, dominava as comunicações desde sempre, né, desde os anos 50. Então, realmente, há grandes interesses, há um bloco de interesse bem importante aí, que envolve o mercado publicitário também, né, e que ou ele se adapta, né, ou vai tentar justamente acabar com a farra nossa, né, de poder ter livre circulação, enfim, e poder experimentar meios mais eficientes de comunicação do que a telefonia móvel e fixa tradicional e a TV aberta ou a cabo. Infelizmente é isso. Bom, gente, infelizmente o papo tá bom, o assunto rende bastante, mas a gente vai ter que encerrar esse programa. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, sua disponibilidade, e agradece a você que está nos acompanhando pela TV ou então pela internet, enquanto a gente ainda pode, não é verdade? Até a próxima!